Mas, moçadinha, dá uma olhada nesse vídeo aqui que é interessante, que eu vou mostrar para vocês. Na verdade é um simulador, que é do FET Colorado, e ele tem muito a ver com o conteúdo que nós estamos desenvolvendo, né? Então aqui a gente tem a fórmula, né, a expressão V igual a I vezes R, ou R vezes I, que é o produto. E esse V aqui, na verdade, a gente usa mais na física como potencial elétrico, mas aqui ele aparece como tensão, que é o mesmo U, né, que é a diferença de potencial em volts, tá? Mas o interessante aqui, ó, o I é a corrente elétrica e R é a resistência, é que nesse simulador, se você, né, no caso aqui, aumentar a resistência, tá, aumentando a resistência, você vai perceber que a corrente, né, diminui cada vez mais. Quando você vai diminuindo a resistência, tá, você tem uma liberação maior da corrente elétrica, tá? E mesmo, né, você tem uma resistência indo para o infinito, por mais que a tensão na sua bateria seja grande, né, pode ver que a gente vai aumentando aqui o número de pilhas, mas não altera muito, tá, a corrente elétrica. Por quê? Né? A última aula que eu falei com vocês, que nós conversamos, lembra que eu falei que a bateria vai encarar uma resistência, né, equivalente, que é o REC, tá? Que foi a última, né? Então se você tiver uma bateria de 20 volts, né, ela encara um resistor equivalente de 9, né, ohms de resistência, vai liberar uma corrente, né? No caso é uma corrente de 2 amperes. Então, por mais que você aumente a tensão em volts, ó, não vai alterar muito a intensidade da corrente elétrica, tá? O que vai fazer com que você tenha uma liberação de corrente elétrica maior, na verdade, é a resistência, tá? Então, uma resistência pequena, tá, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica, até que se você tiver resistência, né, indo a zero, tá, que seria uma resistência ideal, você tem uma corrente elétrica indo para o infinito, tá? Então o mesmo não vai ocorrer se você tiver aqui uma tensão, tá? Você pode perceber que lógico, vai alterar a intensidade da corrente elétrica, mas é bem menos, tá? Você pode ter um V muito grande, um Vzão, tá? A intensidade da corrente elétrica vai variar muito pouco, tá? Agora, o que vai influenciar realmente não é a tensão, não é a quantidade de pilhas que você for colocar aqui no caso, né? Mas sim a resistência elétrica, tá? Então a resistência elétrica, ela né, a gente pode dizer assim, ó, inversamente proporcional à intensidade. Veja que quando eu tenho R grande, eu tenho I pequeno, né? Quando eu tenho R pequeno, eu tenho I grande. Então são grandezas inversamente proporcionais, certo, pessoal? Aqui é um circuito simples também, né, que você tem baterias de 1,5 volts, mas essas baterias, elas vão encarar um material, uma resistência, tá, que é aquele pedacinho de arame que eu falei. É lógico que você só vai conseguir diminuir mais essa resistência se você, por um acaso, trocar o material, tá, de que é feito, tá, o metal que é feito. Mas você perceba, né, que quando você chega a 44 ohms, por exemplo, você tem um I grande, tá, quer dizer, uma resistência bem pequena. Mas vamos supor que eu tenho uma resistência média, tá? E eu vou mexendo na tensão, né? Não muda muito a minha corrente, tá? Ó, a corrente altera na mesma proporção. Você percebe que, né, V pequeno, quer dizer, U pequeno, quer dizer, tensão em volts pequeno, você tem uma corrente pequena, né? Elas são diretamente proporcionais, né? Ó, mais ou menos assim, né? Quando você tem um V muito grande, um V grande, mas se você tiver uma resistência intermediária, não vai liberar uma corrente elétrica tão grande assim, tá? E aí, se a gente manter, né, vamos manter aqui, ó, 3 pilhas de 1,5 volts, no momento em que você faz R grande, ó, I fica pequenininho, R pequenininho, I muito grande, certo? Fica essa dica aí. Depois eu vou trazer mais outros materiais, mais outros simuladores também, além desse tem vários no FET Colorado, mas eu vou trazer alguns também que são interessantes, para que a gente possa, né, brincar um pouquinho. Até a próxima.